Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que o ministro Alexandre de Moraes incluiu o presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news. Na CPI, coronel que trabalhou no Ministério da Saúde diz que queria negociar vacinas para o setor privado e não para o público. E os destaques da agenda dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Abro essa edição para te contar como foi o depoimento de hoje da CPI da Covid. E quem foi ouvido pelos senadores foi o tenente-coronel Marcelo Blanco, que trabalhou no Ministério da Saúde. Ele chegou a ser assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, mas ele foi exonerado em janeiro. E se você ainda não está ligando o nome à pessoa, eu vou te relembrar aqui, é claro. Ele é aquele militar que participou de um jantar em um restaurante de Brasília em que teria rolado a proposta de pagamento de propina de $1 na venda de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Acho que agora você já conseguiu se localizar nessa história, né? Então, hoje os senadores queriam entender o motivo dele se envolver com vacinas em um momento em que ele não trabalhava mais no Ministério da Saúde. E o que ele explicou? Que ele foi procurado pelo PM Luiz Paulo Dominguete, que se dizia representante da empresa Davat Medical Supply. E nesse momento, o PM mandou uma mensagem falando dessa proposta de 400 milhões de doses de vacina. E que, além disso, o PM queria que fosse feita uma ponte de comunicação com o Ministério da Saúde. E foi aí que o coronel Blanco conversou com Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, e soube que ele estaria nesse restaurante em Brasília. Só que os senadores queriam entender o motivo dele se meter nessa negociação. E ele explicou que, nesse caso, ele viu uma oportunidade de apresentar a Davat para o Ministério da Saúde, mas que a intenção dele, em paralelo, na verdade, era vender vacinas para clínicas privadas e não para o Ministério da Saúde, já que a Davat tinha esse suposto acesso facilitado às vacinas. Eu já tinha interesse, como está muito claro, de tratar com o Dominguete no mercado privado. Eu sugiro ao Dominguete, aproveitando que você me disse estar hospedado próximo ao Brasília Shopping, o que você acha? Eu me encontro contigo lá, a gente come alguma coisa, eu trato de privado, tá? O Roberto deverá estar no Vasco, falou que estaria, eu te apresento o diretor e você pede a sua agenda. E assim se deu. Aí, os senadores começaram a questionar o coronel. Eles explicaram que nessa época do jantar, a discussão no Congresso sobre a compra de vacinas pelo setor privado ainda era muito inicial, não existia nada. Só que o coronel disse que queria se antecipar a uma eventual autorização do Congresso. Existia, à época, um entendimento que eu tinha, que existia um debate acontecendo na casa. E, obviamente, quando esse debate viesse a terminar, se eu tivesse adiantado na construção de um modelo de negócio, talvez fosse interessante. Voltando ao jantar da propina, durante o depoimento na CPI, o coronel Marcelo Blanco disse que não presenciou nenhum pedido de propina, contrariando aquela versão do policial militar Luiz Paulo Dominguete. Marcelo Blanco disse que durante o jantar, Dominguete não conversou com o ex-diretor de logística Roberto Ferreira Dias sobre vacinas e nem mesmo sobre propina. O Dominguete não tratou, eles não trataram de vacina, não que eu lembre. Eles não trataram de vacina no encontro. Ele pediu a agenda, ficou se conversando amenidades ali, enfim, mas de vacina, o Dominguete não tratou com ele. E ele pediu agenda, ele orientou. Ele pediu agenda para quê? Ele pediu agenda para se encontrar no dia seguinte de maneira formal no Ministério. Foi isso que foi feito. Vossa Senhoria relata que não houve tratativas com relação à venda de vacinas. Não, senhor. Houve pedido de propina por Roberto Também Dias? não, senhor.
E por que então Dominguete inventaria uma história com essa repercussão e consequências para ele mesmo? É isso que todo mundo se pergunta, né, senador? Eu não faço ideia. O Marcelo Blanco disse que saiu antes de Dominguete. Ele foi confrontado sobre isso, né? Só que ele repetiu que não houve pedido de propina. Não houve pedido, senador. Não houve pedido. Mas o senhor também disse que saiu antes, né? Não, eu saí, mas não houve pedido. Até a hora que o senhor estava... Do momento que eu me encontrava lá, não houve pedido. Sequer se conversou aprofundadamente sobre vacina. Talvez, coronel, seja mais adequado o senhor dizer isso. Até a hora que o senhor estava, não houve pedido. Ou o senhor ficou até o final? Não, eu saí antes. Não me recordo se o Dominguete saiu logo comigo. Não me recordo, sinceramente. Depois de contar toda essa história, que é no mínimo estranha, o presidente da CPI, Omar Aziz, não ficou convencido. Só um minutinho, coronel, não dá para aguentar isso. Coronel, o senhor sabe que em janeiro o coronel Elcio Franco editou uma portaria dizendo que quem só tratava de vacina era ele. Não sabia não, senhor. Como não? Por favor, coronel. Não Como sabia não, senhor. E o Roberto Dias sabia também. Como não sabia, coronel? De quando é essa portaria do secretário executivo? Já foi dito aqui 500 vezes. Coronel Elcio Franco fez uma portaria dizendo que quem tratava de vacina a partir daquele momento era ele e não mais ninguém. Retirou todos os poderes, esvaziou o Roberto Dias, trocou todos os assessores dele por outras pessoas. Isso era do seu conhecimento. Agora, o senhor chegar aqui e dizer que foi coincidência o negócio, não. Esse sentimento aí do Omar Aziz foi geral na CPI, porque a história, de fato, é muito estranha. Até explicando aqui pra você, parece que tá faltando alguma peça nesse quebra-cabeça, né? Mas não, eu realmente acompanhei a CPI pra te contar. E nesse depoimento, chama a atenção também como funcionavam livremente as negociações dentro do Ministério da Saúde. E quem falou sobre esse assunto foi o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Eu concordo com Vossa Excelência. Uma série de picaretas, de oportunistas, de aproveitadores tentaram fazer negociatas no Ministério da Saúde. Mas é importante dizer que nenhum desses picaretas conseguiram. Não lograram êxito. Pode ter havido qualquer comportamento Não inadequado. conseguiram por causa da CPI, não conseguiram por causa de Luiz Miranda, não conseguiram por causa da mídia. Desculpa. Não conseguiram porque... senador Humberto. Não conseguiram. Desculpa, senador Humberto. Todos os depoimentos que nós estamos vendo aqui, nenhum deles venderam nada ao Ministério da Saúde. Nenhuma dessas tentativas se materializaram. A Coronavac, a Pfizer e a Janssen queriam ter tido toda essa facilidade. Outro membro da tropa de choque que mudou um pouquinho o discurso foi o senador Marcos Rogério. Ele aproveitou para comentar sobre o depoimento de ontem do reverendo Hamilton, que eu te contei aqui. Realmente foi um depoimento extremamente esquisito. A palavra que eu consegui encontrar é essa, né? Porque é um negócio muito estranho. Alguém que entra numa negociação e não sabe por quê, não sabe como, de algo que não existia. Então todos nós estávamos aqui nesse ambiente. Bom, esse foi o resumo de hoje e amanhã tem mais depoimento na CPI da Covid. E é claro que eu trago para você todos os detalhes. No noticiário político /judiciário, o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, pediu ao STF o compartilhamento de informações e de provas que possam contribuir com as investigações que tramitam no TSE, que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Essa decisão segue a linha já adotada pelo ex-corregedor do TSE, que pediu em junho do ano passado o compartilhamento dessas informações. E eu te contei aqui recentemente, em julho, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, arquivou o inquérito que investigava atos antidemocráticos, mas abriu um outro para apurar a existência de uma milícia digital que opera divulgando notícias falsas contra a democracia. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, as atividades teriam começado na campanha eleitoral de 2018, continuaram na campanha do ano passado
e seguem operando. E entre os alvos desse inquérito, há deputados bolsonaristas. E no pedido que foi feito hoje, Luiz Felipe Salomão renovou o pedido de compartilhamento de informações que já tinha sido feito pelo ex-corregedor e pediu novas provas que contribuam com a investigação na Corte Eleitoral. Só para você ter uma dimensão, as ações que tramitam no TSE e pedem a cassação da chapa de Bolsonaro investigam a contratação de empresas de marketing digital para o disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp, além também de uso de perfis falsos para propaganda eleitoral. E elas pedem a cassação da chapa por abuso de poder econômico. Esse pedido do corregedor eleitoral de hoje chama atenção porque ocorre no mesmo momento em que o TSE fez uma ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro. Recapitulando aqui para você, por unanimidade, os ministros da Corte abriram um inquérito administrativo contra o presidente da República por sucessivas ameaças que ele tem feito ao processo eleitoral, além de um pedido ao STF para que Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. Falando nisso, hoje teve mais uma. Agora, no final da tarde, o ministro Alexandre de Moraes incluiu o presidente Jair Bolsonaro como investigado nesse inquérito das fake news, justamente por ataques aos ministros da Corte e disseminação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. A decisão de Moraes foi em resposta ao pedido feito pelo TSE na segunda-feira, que, por unanimidade, aprovou o encaminhamento ao Supremo de uma notícia-crime contra Bolsonaro para apurar uma possível conduta criminosa que foi cometida depois da realização de uma live na semana passada, que foi marcada por disseminação de notícias falsas sobre a urna eletrônica e também ataques aos ministros da Corte. Segundo Alexandre de Moraes, Bolsonaro tem agido para tumultuar, dificultar, frustrar ou impedir as eleições do ano que vem, usando uma estrutura digital de organização criminosa que já foi investigada pelo STF. Por isso, na decisão, o ministro afirma que se tornou imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos. Então, como por exemplo, ele determinou que a live de Bolsonaro seja transcrita pela Polícia Federal e as pessoas que participaram dessa live, como o ministro da Justiça Anderson Torres, prestem depoimento. Na decisão também, o ministro elenca 12 passagens de Bolsonaro ao longo dessa transmissão que foi feita na quinta-feira passada, que exemplificam os ataques à Corte, ao TSE e também a todos os ministros. E segundo Moraes, todos eles configuram crimes. No documento, o ministro também afirma que o pronunciamento de Bolsonaro na última quinta-feira, abre aspas, se revelou como mais uma das ocasiões em que o mandatário se posicionou de forma, em tese, criminosa e atentatória às instituições, em especial ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, no contexto da realização das eleições previstas para o ano de 2022, sustentando, sem qualquer indícios, que o voto eletrônico é fraudado e não é auditável, fecha aspas. Para o ministro, o modus operandi de Bolsonaro na live é o mesmo da organização criminosa que foi já investigada pelo Supremo Tribunal Federal, que é chamada de Gabinete do Ódio. Com tudo isso, você deve estar se perguntando, isso vai dar em quê? Se essa investigação andar, ela pode futuramente tornar Bolsonaro inelegível. Mas isso só pode acontecer se o Ministério Público entender, ao fim dessa apuração, que há elementos para uma acusação formal, que é feita uma denúncia. Também é preciso que a Câmara dos Deputados aprove pelo voto favorável de 2/3 dos deputados o prosseguimento desse processo. E também precisa de uma condenação no STF, onde tramitam as ações sobre o presidente. Ainda falando do presidente Jair Bolsonaro, hoje ele enviou ao Tribunal Superior Eleitoral uma resposta sobre as acusações que vem fazendo contra as urnas eletrônicas, mas ele não apresentou provas de fraudes. O corregedor do tribunal, ministro Luiz Felipe Salomão,
tinha pedido que Bolsonaro apresentasse esclarecimentos sobre essas acusações. E na resposta que foi enviada hoje, Bolsonaro não apresentou elementos que fundamentam fraude ou alguma irregularidade no modelo eleitoral brasileiro. Ele aproveitou para repetir argumentações que tem feito nos últimos dias a favor do voto impresso, que já foram rebatidas por autoridades da Justiça Eleitoral. Mas é sempre bom lembrar aqui para você, essas autoridades da Justiça Eleitoral já esclareceram reiteradas vezes nos últimos dias que a urna eletrônica é auditável e que a apuração é mais segura feita eletronicamente do que com papel. Inclusive, hoje, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, fez um discurso recheado de recados para o presidente Bolsonaro. Barroso listou problemas do voto impresso, falou que líderes eleitos contra tudo isso que está aí ameaçam a democracia e afirmou que uma das vertentes do autoritarismo é levantar falsas suspeitas de fraudes em eleições. Que a democracia tem lugar para liberais, a democracia tem lugar para conservadores, a democracia tem lugar para progressistas e a alternância no poder é a grande característica da democracia. A possibilidade de quem perde hoje verá respeitadas as regras do jogo para disputar amanhã e tentar ganhar amanhã. É isso que é a democracia. Uma das vertentes do autoritarismo contemporâneo é o discurso de que se eu perder, houve fraude, que é a inaceitação do outro, e a inaceitação de que alguém diferente de mim possa ganhar as eleições. Barroso também falou sobre mudanças na política eleitoral. Ele criticou o atual sistema proporcional em lista aberta para a eleição de membros do Legislativo. O ministro também apontou problemas no chamado Distritão, que deve ser votado na semana que vem em comissão especial na Câmara. Segundo essa proposta, os mais votados seriam eleitos sem levar em conta os votos dados aos partidos, como acontece atualmente. Quais os problemas que nós identificamos no Distritão? Primeiro, ele não barateia, ele encarece o custo das eleições. Segundo, ele enfraquece os partidos, porque é cada um por si, cada candidato por si. E, portanto, estimula o personalismo e não a institucionalização dos debates. Ele acaba com a representação das minorias. Barroso também lembrou que o TSE defende o voto distrital misto. Momento de falar sobre a pandemia, mais especificamente sobre o estado de São Paulo. A partir do dia 1º de novembro, vão ser liberados todos os eventos com controle de público, incluindo shows com público em pé e pistas de dança. Nessa data aí, o governo paulista espera ter toda a população adulta vacinada com as 2 doses. Só que os eventos sem controle de público continuam proibidos e o uso de máscaras vai continuar sendo obrigatório. Só que quem garante que isso vai ser respeitado, né? Enfim. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Butantan confirmaram mais 28 casos da variante Delta na capital paulista. E com isso, a cidade registra 50 diagnósticos para a nova variante. Vale lembrar que grande parte dos eventos e shows acontecem na cidade de São Paulo. Sobre esse assunto, o prefeito Ricardo Nunes disse que acredita que a vacinação vai ajudar a cidade a lidar com o avanço da variante Delta. E isso é com base na experiência de outros países. A variante Delta é uma realidade não do Brasil, de São Paulo, mas do mundo, está avançando. E só fazendo essa consideração de que a gente tem uma situação um pouco mais confortável, porque nós estamos com um nível de vacinação maior, muito por conta da adesão da população de São Paulo. A gente está com o índice de vacinação maior do que o estado, maior do que o país, né? Então, um destaque muito especial para a população de São Paulo, está de parabéns. Sem querer ser chata, mas sendo realista,
Hoje, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta importante em relação a esse assunto. Segundo a diretora de vacinas, Kate O'Brien, atingir uma imunidade de rebanho contra a Covid-19 vai ser ainda mais difícil diante da constatação de que as novas variantes do vírus são mais transmissíveis. Essa é uma mudança de tom, porque no início do ano, a OMS indicava que seria necessário a imunização por vacinas de 70% a 75% de uma população para que uma imunidade de rebanho fosse declarada. E na prática, isso poderia significar o controle da doença, ainda que a erradicação é um trabalho totalmente diferente. Mas agora, os técnicos da entidade admitem que não há mais como colocar uma taxa, principalmente diante dessas variantes que são mais poderosas. E um exemplo brasileiro de que essa variante se alastra é que a mutação Delta já é responsável por quase a metade dos casos de Covid hoje na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o secretário de Saúde, Daniel Sorans, 45% das amostras de pacientes cariocas tinham a cepa Delta do coronavírus. Então, independentemente de onde você me escuta agora, não deixe de se cuidar, porque tem uma nova variante circulando por aí. Vacina sim. No Vacina Sim de hoje, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o Ministério da Saúde entregou apenas metade do total previsto para o estado de um lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Segundo o governo, a entrega foi feita ontem e 228 mil doses deixaram de ser encaminhadas. E com isso, o calendário de vacinação de crianças e adolescentes vai ser comprometido a partir do dia 18 de agosto. Sobre isso, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorstein, disse que São Paulo sempre recebe pouco mais de 20% das vacinas que são distribuídas em todo o país. Sempre foi definido 22,6%. E é claro que eventualmente cai um pouquinho, chega a ser 21, 22, mas sempre respeitando a proporcionalidade. Nós não podemos, num momento pandêmico como esse, que é uma crise pandêmica, ter qualquer comprometimento do nosso sistema de vacinação. Hoje, o governo estadual enviou um documento para o Ministério da Saúde cobrando essa entrega. Mas, por enquanto, o Ministério da Saúde ainda não respondeu. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 1,44% aos 121.801 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,15%, cotado a R$ 5,183. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 0,38%, cotado a R$ 6,135. E depois do fechamento do mercado, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros, que é a Selic, para esse ano. E com isso, a taxa que hoje está em 4,25% vai subir para 5,25%. E até o fim do ano, a expectativa é que tenha novos aumentos, levando a Selic para o patamar de pelo menos 7% ao ano. E o principal motivo para isso é a alta da inflação. Hoje tem mais programação para essa noite nos Jogos Olímpicos de Tóquio e quem vai te contar tudo é o repórter de esportes da CBN, Bruno Faria. Tudo bem, Bruno? Obrigada por voltar aqui no Panorama. Conta para o nosso ouvinte qual que é a boa dessa noite /madrugada. Oi, Ju, eu tô bem sim, espero também que todos estejam. Vamos falar sobre a agenda olímpica para a noite desta quarta-feira, manhã de quinta, que promete ser bastante movimentada, já que estamos na contagem regressiva para o encerramento das Olimpíadas de Tóquio 2020. A modalidade de skate park, que faz a sua estreia na atual edição das Olimpíadas, tem o Brasil com 3 representantes hoje: Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas.
todos eles têm chances de passarem às finais e, consequentemente, tentarem um pódio. O skate park começa às 9 horas da noite e entra na madrugada de quinta por volta da 00:30 para conhecer os campeões. No vôlei de quadra masculino, o Brasil entra na semifinal contra a Rússia, único país que derrotou a seleção nesta Olimpíada, mas foi naquele momento que ainda poderia. A revanche então começa às 1h. Se passar, o Brasil chegará à sua 5ª final olímpica consecutiva. Estaremos na torcida. No boxe, o Brasil já conquistou medalha, agora só precisa saber, Ju, qual será a cor. Na categoria até 60 quilos, a favorita Bia Ferreira entra no ringue às 2h pela semifinal. Se ela for derrotada, já tem o bronze garantido. Em caso de vitória, segue para fazer a decisão e aí será ouro ou prata. O mesmo serve para Herbert Souza, que estará na semifinal da categoria até 75 quilos. O atletismo também estará representado em mais um dia pelo Brasil. Caio Bonfim é o nome da fera que estará na marcha de 20 quilômetros. Na última competição, no Rio 2016, ele terminou em 4º e bateu na trave por uma medalha. Quem sabe esse ano ele não consegue uma para o Brasil. Outro brasileiro na disputa é Matheus Correia, também competindo nesta prova, tentando surpreender. A disputa será por volta das 4h30, Ju. Bruno, hoje teve jogo de vôlei feminino e também mais uma notícia boa em relação a Rebeca Andrade, né? Atualiza aí pro nosso ouvinte tudo isso. Ju, o jogo das mulheres no vôlei foi de arrepiar. O confronto contra o Comitê Olímpico Russo foi bastante disputado e a ansiedade tomou conta do Brasil, principalmente no primeiro set. Tanto é que perdeu por 23-25. Com um começo difícil, o técnico José Roberto Guimarães precisava mexer com o brio das mulheres e conseguiu ao pedir aquele espírito de luta, sem bola perdida. As jogadas começaram a encaixar e os pontos apareceram. Sem chances nos sets seguintes, o Brasil venceu por 3-1 e chegou à semifinal com parciais de 25-21, 25-15 e 25-22. Na próxima sexta-feira, às 9h, o Brasil encara a Coreia do Sul por um lugar na decisão. Se avançar, terá pela frente a vencedora da outra semifinal, entre Estados Unidos e Sérvia. Sobre a Rebeca Andrade, que você me perguntou, a medalhista de ouro e prata será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento das Olimpíadas no próximo domingo, dia 8 de agosto, a partir das 8h. Com a prata no individual geral e o ouro no salto, Rebeca se tornou a primeira ginasta brasileira, Ju, a conquistar uma medalha olímpica na história. Além disso, se tornou também a primeira mulher do país a ganhar 2 medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos. No evento de abertura, a judoca Kathleen Quadros e o capitão da seleção masculina de vôlei Bruninho foram os porta-bandeiras do país. Nada mais justo do que deixar a Rebeca agora carregar a bandeira do Brasil no encerramento, Ju. Muito obrigada pelo resumo, viu, Bruno? Volte mais vezes. Valeu, Ju. Obrigado e até a próxima. Beijos. Panorama CBN. Com essa agenda aí, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E quem me escreveu foi o ouvinte Jurandir Manuel, que é de Londrina, no Paraná. E ele me disse que ouve o Panorama lavando louça e que um dia a pia estava tão cheia que ele acabou ouvindo também a primeira edição do Panorama e agora ninguém segura mais, ele virou um Panolover de carteirinha. Jurandir, quero agradecer a sua companhia diária e um grande abraço para você, viu? Você já sabe, mas não se esqueça, amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Natália Furtado. Beijos para você e até mais!